Então, a gente vai aos poucos colocando em funcionamento a economia novamente e criando um ambiente de bem-estar para a população, né? E, logicamente, isso leva a esses bolsonaristas pregarem no deserto, né? Cada vez mais. Muito bom. Carlos, eu queria só comentar umas notícias recentes sobre o aumento do Bolsa Família, que eu queria repercutir, pedir uma opinião sobre um aspecto aqui para você. Coloca aí, por favor, Gui, essa notícia do Bolsa Família, né, que uma notícia que diz que o Lula vai anunciar na próxima semana o novo Bolsa Família. Coloca aí. Lula diz que anuncia na próxima semana o novo Bolsa Família. No Sergipe, o presidente disse que o programa terá pagamento de 600 por família, com adicional de 150 por criança de até 6 anos. O programa substituirá o Auxílio Brasil. A gente já trouxe a notícia aqui um pouco antes, sobre essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, né, que era 1.900, vai para 2.640, até uma leitura aqui está cobrando que seja 5.000, que foi a promessa do Lula, né? Mas já tem um aumento importante aí. E ontem saiu uma pesquisa com a EST mostrando que o Lula tem 65% de aprovação. É uma pesquisa muito boa para o Lula. Você acha que com esse início dos programas sociais, né, que vai começar agora para valer, né, aumento do novo salário mínimo, esses R$150 por filho, né, os R$600 e mais o auxílio gás, né, o auxílio gás vai ser grande, vai ser para quase 6 milhões de pessoas, R$112 por... Como você acha que isso vai impactar na sociedade brasileira, na opinião pública? Você acha que isso vai melhorar a aprovação do governo? E você acha que isso pode ajudar a diluir um pouco esse extremismo que a gente nota em algumas regiões do país, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui no Rio, ainda tem um bolsonarismo muito forte. Você acha que essas medidas podem ajudar a diluir isso? Olha, é lógico, o governo do Lula é um governo que vai dar certo. E à medida que ele vai dando certo, a oposição vai reduzindo, né? Não tem a dúvida disso. Então, o Lula está lançando aí o Bolsa Família, a reorganização do Bolsa Família, voltando a pagar pelo número de filhos, é muito importante isso. O Lula está anunciando a redução da cobrança do imposto de renda, não chegou nos 5.000, mas já está na primeira etapa, vai ter mais, né? Vocês não tenham dúvida que nós vamos chegar nos 5.000, né? Isso, quando você reduz a cobrança de imposto de renda, você reduz a verba do orçamento. Então, consequentemente, você tem que cortar de algum lugar. Então, isso tem que ser feito de forma a não prejudicar uma série de outros programas, né? Então, está sendo feito, né? Está sendo feito o Desenrola, que é um programa muito bom que vai permitir a renegociação das dívidas. São 70 milhões de pessoas que têm dívidas hoje, pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, vão poder renegociar suas dívidas e voltar a ter crediário, a ter crédito, né? Então, então, isso tudo vai começando a funcionar, né? Demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. O Minha Casa Minha Vida. Saiu hoje a medida provisória do restabelecendo Minha Casa Minha Vida para os mais pobres, né? Porque o Bolsonaro tirou dos mais pobres. E nós vamos ter também uma mudança no plano econômico, né? A economia vai voltar a ter investimento, isso vai gerar emprego, isso vai diminuir o desemprego, né? E nós pretendemos também que haja controle de inflação, que é fundamental. Então, o Roberto Campos Neto, ele vem com essa balela de que é preciso aumentar os juros para controlar a inflação, mas o verdadeiro controle da inflação é você reduzir os custos, né? E principalmente os custos dos importados, como é, por exemplo, o óleo diesel, né? Nós precisamos... O Jean Paul já baixou em 9% o preço do óleo diesel. Isso vai ter repercussão no preço dos produtos. Então, a gente vai, aos poucos, colocando em funcionamento a economia novamente e criando um ambiente de bem-estar para a população, né? E, logicamente, isso leva a esses bolsonaristas pregarem no deserto, né? Cada vez mais. Muito bom. Deixa eu ler aqui alguns superchats que chegaram.
da Francine, que ela está comentando mais sobre a questão da anticiência. Infelizmente, a anticiência não dá muita dimensão do que eles acreditam. Piamente estarem produzindo uma nova ciência que é anti-establishment. Por isso se veem como especiais e mais inteligentes que nós. Tenho pesquisado como teorias da conspiração se espalham. Essa dimensão de ser um conhecimento secreto é um dos motivos de terem tanto apelo. É verdade, Francine. Né? Você vê, por exemplo, que o Ernesto Araújo, né, ele faz postagem, fala em latim, faz uma postagenzinha, uma frase em latim, como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo, como se ele fosse muito inteligente, né? Mas a gente sabe que ele é burro como uma porta, né? Tanto que foi o pior ministro de Relações Exteriores. Carlos, sobre como é que você acha que o governo Lula vai construir? Você acha que você está otimista que ele vai conseguir estabilidade na Câmara dos Deputados, que vai conseguir aprovar os projetos? Olha, nós vamos ter projetos com maior facilidade e com maior dificuldade, né? Você pega, por exemplo, a reforma tributária, ela já foi bastante discutida aqui na Câmara. Basicamente é um projeto que já vem vindo faz tempo. Então, eu acredito que, lógico, sempre tem divergência entre estados, divergência entre setores da economia, mas basicamente não é um problema político, né? Não está uma divisão aqui entre esquerda e direita nesse caso, né? Nessa questão da reforma tributária. Você tem outros casos, como, por exemplo, o CARF, né? A mudança do funcionamento do CARF. O CARF é a Comissão de Recursos Tributários. Então, quando o sujeito é autuado, a empresa é autuada por não ter pago o imposto corretamente, ela pode recorrer ao CARF. E aí, quem recorre? As grandes empresas, né? Então, na medida que você tira o voto de Minerva do governo e o empate é favorável ao contribuinte, essas grandes empresas estão sendo beneficiadas em bilhões de reais. Então, aí tem interesse objetivo, é o interesse objetivo das grandes empresas contra a maioria da população que é representada pelo governo, porque na medida que deixa ele ter arrecadação, prejudica o povo. Então, nesse caso, vamos ter embate político aqui. Tudo que for relativo à disputa tributária entre distribuição de impostos, né? Tudo que for relativo à questão trabalhista, que mexe diretamente com os interesses empresariais, todas essas questões, né, elas vão ter mais dificuldade de passar aqui. Por quê? Porque nós temos um Congresso majoritariamente empresarial, representante dos interesses empresariais. Os representantes dos trabalhadores são minoritários no Congresso. Então, apesar de que o governo pode ter uma base que garanta o seu funcionamento de modo geral, certas questões terão dificuldade de ser aprovadas aqui. Então, por exemplo, essa questão trabalhista, a gente rever a reforma trabalhista, a gente retomar direitos que os trabalhadores tinham e perderam, né? Nós vamos ter uma discussão difícil aqui. Outras questões que forem mais de funcionamento do governo como um todo, menos dificuldade.